Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Henrique Garcia e eu faço engenharia de automação. E o título do meu trabalho é Desenvolvimento de um veículo autônomo subaquático para detecção e mapeamento de vazamentos de petróleo submerso. E os meus orientadores são o professor Paulo Drius, do C3 da FURG, e o professor Leonardo Pereira, do CDTEC da UFPEL. Então, o meu projeto ele visa a detecção e o mapeamento de vazamentos de petróleo submerso no oceano. E esses vazamentos eles podem ter origem no processo de extração do óleo em plataformas, em explosões de poços, ou também em navios petroleiros, que são aqueles que realizam o transporte do óleo. Existem diversos casos que foram registrados em que ocorreu o derramamento de milhões de barris de petróleo, alguns por em 2010, no Golfo do México, ou de forma proposital, como em 91, na Guerra do Golfo, em que as tropas iraquianas retiradas do Kuwait abriram as válvulas dos poços de forma proposital, resultando no derramamento de 240 milhões de barris de petróleo no Golfo Pérsico. Então, ao se detectar uma mancha de petróleo no mar, o entendimento de como vai se comportar, de como que vai ser a interação do óleo com o ambiente, ele torna-se fundamental, porque possibilita que seja possível prever se o óleo em contato com o oceano vai se dispersar naturalmente no meio ou se será necessário realizar operações de limpeza para sua remoção. E existem diversos fatores, como o local onde houve o derramamento, a densidade desse óleo, a temperatura do ambiente, que acabam influenciando diretamente na viscosidade, que é o fator que determina a facilidade de movimentação desse óleo no mar. Então, o monitoramento e a detecção das manchas de petróleo no oceano é feito atualmente utilizando-se de imagens captadas de satélites, inclusive fazendo uso de machine learning. Porém, em alguns casos não é possível o reconhecimento dessas manchas fazendo a utilização dessas imagens, principalmente no caso em que as manchas de petróleo estão submersas e não na superfície oceânica. Existem alguns episódios que foram relatados em que as gotículas do óleo dispersas na superfície oceânica passaram a interagir com sedimentos de matéria orgânica suspensos no oceano ou soprados pelo vento. Então, isso acabou aumentando a densidade dessas manchas, fazendo com que elas submergissem no oceano de forma temporária. E dependendo das condições climáticas e marítimas, o óleo ele pode ficar submerso por um longo período de tempo, muitas vezes sendo transportados pelas correntes marítimas e podendo até atingir regiões costeiras, passando de forma desapercebida pelo monitoramento de imagens obtidas via satélite. E a gente pode citar como um exemplo disso o aparecimento de manchas de petróleo nas praias do Nordeste a partir de agosto do ano de 2019, onde foi o maior desastre ambiental já registrado no Brasil, ocasionado pelo derramamento de óleo. E desde agosto de 2019, as manchas já atingiram 3 mil quilômetros da costa brasileira e um total de 4.500 toneladas de óleo cru já foram retirados das praias do Nordeste. E essa catástrofe se tornou um problema extremamente grave, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde pública e para a economia das regiões que foram afetadas, já que no litoral do Nordeste há uma grande presença de comunidades formadas por pescadores, que do dia para a noite tiveram a fonte de renda e subsistência sucumbidas, né, de forma repentina pelo aparecimento de manchas de petróleo na praia. Então, o objetivo do meu trabalho é a construção de um veículo autônomo subaquático para atuar tanto na superfície quanto submerso no mar. E para realizar a submersão do veículo, eu vou utilizar a mesma ideia de um submarino, que é a utilização de água de lastro. E o veículo vai ser equipado com um sonar para varredura e detecção de manchas e uma câmera para confirmação do óleo, já que as algas marinhas elas podem acabar sendo confundidas com manchas de petróleo utilizando somente o sonar. Então, o veículo é de pequena dimensão para que ele possa ser construído utilizando a impressora 3D.
Então eu achei alguns desafios de cara, como na escolha de alguns componentes principais do veículo. O primeiro deles era o motor, que precisava ter um bom torque, que fosse relativamente pequeno e resistente à corrosão decorrente da água do mar. Eu pensei inicialmente em utilizar aqueles motores brushless, que são utilizados bastante em drones, porém, o que eu encontrei aqui para vender no Brasil tinha um baixo torque e não teriam também grande durabilidade. Aí eu pesquisei outros motores internacionais, porém, com a demora e também a burocracia para se realizar esse tipo de compra, tive que buscar uma outra solução. E a solução que eu encontrei foi utilizar um motor que a gente tem no Nautec, que é o T200, que é o mesmo utilizado no Blue Hove. E outro componente muito importante era o sonar. Precisava ter um bom alcance, uma pequena dimensão e uma boa documentação. E eu optei pelo PIN 360, que a gente tem no Nautec também, que é utilizado no Blue Hog. E então o próximo desafio que eu tive foi pensar em como eu faria o design do veículo, pensando na disposição do motor e de sonar, além de pensar que forma ele teria que ter para que fosse possível realizar a vedação do casco para não entrar água durante a submersão. E outro desafio também foi desenhar o veículo utilizando software de modelagem 3D, já que eu não tinha nenhuma experiência prévia nessa área. E também tive que fazer adaptações do meu desenho pensando na impressão 3D. Inicialmente eu achava que era simplesmente desenhar a peça, colocar para imprimir, porém eu descobri que dependendo também do ângulo da peça com a mesa de impressão, é necessário se utilizar suporte, o que pode combinar com um gasto maior de material, imperfeições na peça que tu está imprimindo, e também aumentando a probabilidade de alguma coisa dar errado. Então, eu estou apresentando aqui nesse slide para vocês um pouco do meu andamento. Essas são as últimas 4 versões do casco. Já foram feitas diversas desde o início do meu projeto. Aqui embaixo é a última versão. Dá para ver uma grande diferença aqui maior na parte do topo, que é essa parte aqui, ela foi feita para que fosse possível criar um mecanismo de vedação, utilizando o O-ring. E aqui nesse slide, então, a gente tem uma visão do topo do veículo. Dá para ver uma mudança bem significativa, principalmente no miolo do casco, que é onde é feita a fixação do motor. Aqui, nesse slide, a gente tem uma visão de como ficaria a montagem do veículo com e sem a tampa, e com o sonar, com o motor, os flaps laterais e o rudder. A gente tentou iniciar a impressão do casco na última sexta-feira, porém a gente teve um problema no aquecimento da mesa de impressão, que acabou não atingindo a temperatura correta, e eu também escolhi o filamento Tritan, por ser extremamente resistente, porém ele exige muito da impressora. Então eu já solicitei outro filamento, facilita a impressão e também oferece algumas vantagens para veículos com essa finalidade de submersão, que é o PETG, e no momento eu estou esperando a chegada desse material. E agora eu vou passar para vocês um vídeo e peço para que vocês tomem um pouco de cuidado só com a saída do áudio de vocês, para não ter perigo de ficar muito alto o vídeo. E é um vídeo sobre a simulação de como vai ser feita a impressão do casco na impressora. E aí eu achei interessante trazer para vocês, para quem nunca teve contato com esse tipo de coisa. Essa parte aqui em verde seria o que eu falei para você sobre a questão dos suportes para a impressão da peça. Então, os resultados esperados é construir um veículo totalmente funcional, realizar testes em ambientes reais e simulados, gerar um impacto positivo tanto para a indústria quanto para o meio ambiente. E a aplicação na indústria do petróleo é justamente mapear, detectar manchas de petróleo submersas e realizar um monitoramento em locais próximos a plataformas de exploração de petróleo e gás. E é isso minha apresentação. Obrigado pela atenção.
Beleza. Henrique, me diz uma coisa, qual é a dimensão desse equipamento? Tem 40 centímetros de comprimento e vai ter uns 20 de altura, mais ou menos. Uhum. A impressora que a gente tem no... A maior impressora que a gente tem na FURG fica lá no Oceantec, e aí ela é 50 por 50. Então, Tá. E, e vocês vão testar onde? então a gente não viu essa parte de teste ainda. Primeiro a gente vai terminar a impressão do casco, e aí depois a gente vai ver onde é que a gente consegue testar, onde ficaria melhor. Tá. Me diz uma coisa, vocês estão trabalhando no laboratório desde quando? A gente ainda não foi para o laboratório. A gente só foi uma vez só, na sexta-feira, e uma outra vez, há uns meses atrás, só para pegar o motor e o sonar, para mim conseguir tirar as medidas e fazer o desenho 3D do casco. E na última sexta-feira, que foi para colocar para imprimir na impressora, lá no Oceantec. Só que deu problema na impressão, a gente não conseguiu O fazer. laboratório para vocês é super importante. Me diz uma coisa, como é que ele vai detectar se é uma mancha ou não? Como é que tu acha? Não sei ainda, professor. Isso aí a gente vai precisar trabalhar ainda mais para frente no algoritmo. Por enquanto, eu não consegui chegar nessa etapa. Eu estou concluindo a etapa de fazer a impressão do casco, de conseguir colocar um mecanismo ali bom de vedação, para que o casco fique vedado, fazer a submersão do veículo, e aí mais para frente a gente vai trabalhar em cima desses algoritmos. Pois é, não, eu vejo assim muito trabalho ainda para você. Não, não sei até onde vocês conseguem fazer isso neste próximo ano. O que, que Pois vocês é. acham? Posso perguntar algo, professora? Lógico? Acho que tipo, o foco dele pode estar mais na construção e alguém ficar num foco só na parte de detecção, porque senão vai ficar muita coisa para ti, né? Pensando em questão de tempo, né? Eu acho um É, projeto muito legal, tem muita coisa assim. Tanto que tu vai ter que trabalhar com a parte elétrica, a parte de simulação ali, então eu acho que isso pode ser muita coisa para você e tu ainda ter que entregar a parte de detecção, né? Então acho que tu focar em fazer ele funcional, né? Funcional para ele funcionar nos cenários. E aí a parte de detecção, alguém poderia contribuir junto contigo em algum nesse algoritmo específico. é. Pelo menos é Eu o que eu acho, assim, só, tipo, em questão. Uhum. eu estou de acordo. Eu acho que assim vocês têm um ano, né? Um ano para entregar o trabalho. E é muita coisa, realmente. E vocês estão na graduação, vocês têm estágio para fazer, é muita coisa. Eu acho que está na hora, de repente, de parar para pensar, conversar, conversar com o orientador, juntar. Você está trabalhando junto com o Guilherme, não? A gente tenta se ajudar, a gente está trabalhando, a gente faz as reuniões juntos e a gente vai trabalhar com algumas coisas parecidas, né? E Pois aí, é. mas vou precisar de ajuda mesmo, porque sozinho em um ano eu não consigo entregar, pelo menos esse projeto completo, né? Por isso que eu acho que é bom pensar naquilo que Jesus falou. Jesus. Eu posso dar uma ideia, talvez, Henrique. Cara, a gente lá no Nautec, a gente já mexe há bastante tempo com protótipo, né? Não que eu seja antigo no Nautec, né? Eu sou novato perto do Drizo, perto do Drizo do Eu resto, né? sei, É, mas, cara, eu te diria o seguinte: para vender o teu peixe, não como uma detecção de óleo,
porque isso é uma coisa que tu vai ir de encontro a trabalhos ultra especializados nessa área. Né? E a tua grande vantagem aqui, a meu ver, é ser justamente um veículo faça você mesmo, né? Que nem se fala, né? Então, uma coisa mais que tu poderia, de repente, disponibilizar projetos, sabe? Acho que essa é a tua grande contribuição, né? Um veículo de baixo custo, que pode ser utilizado por outras universidades, talvez, né? Para estar fazendo essas pesquisas, né? Ou até outros tipos de pesquisa, né? Que nem a gente sabe que o Leonardo faz lá, né? De monitoramento, talvez, de condições da água, né? E aí, o que eu faria, ao invés de tentar levar esse veículo, eu usaria esse veículo como a cereja do bolo. E aí, explicaria o desenvolvimento, talvez fizesse alguma coisa de simulação, né? Para justificar todo o desenvolvimento do veículo. E até poderia usar, né? Alguma coisa de controle, de algoritmo de robótica, né? E deixar o veículo mais como a cereja do bolo. Porque se tu deixar ele como o meio do teu trabalho, o teu trabalho vai ficar muito extenso. Muito extenso. Contribuindo um pouco com o que você está falando, de repente deixar também o veículo um pouco mais flexível para adesão de outras tecnologias, de outros trabalhos, entendeu? Isso, é. Tipo, a ideia que eu acho o sonar é legal, que... né? Porque para localização ajuda bastante, mas de repente não, poder colocar mais coisa, né? E não é todo mundo talvez, do laboratório que tem disponível, né? Sim. Talvez algo mais a nível de que o estudante realmente tenha na mão. Sim. Eu não sei até onde o projeto da Ilana também. Vamos ver amanhã. Uhum. Entende? Porque a Ilana também está com um veículo não tripulado e eu acho que a gente... É o caso de ver amanhã, Henrique. Sim. Porque o desenvolvimento desses projetos assim atrasou muito, né? Uma coisa que eu digo, o projeto dele pode ser como se fosse o foco no veículo como plataforma para outros projetos, né? Então, tu vender ele como uma plataforma. Então, ter a parte de simulação ali e parte específica de controle. Então, tu faz já a parte de comunicação, então a pessoa teria o mínimo de trabalho possível para controlar o robô. E tu vender... então esse robô ele já está feito, toda a parte de ROS dele já está funcionando, comunicação. Então, tu só precisa colocar seu algoritmo aqui para fazer parte de detecção. Daí tu pode falar o que tu pode fazer com esse robô. Mas se tu colocar a parte já de detecção, aí o foco fica muito... Ele não... Parece não ter um foco específico, no né? seu trabalho. Porque daí, então, tu vai ter que apresentar um algoritmo de detecção boa. Aí, tipo, tu vai tomar tempo nisso. Tu vai ter que ler mais aí focar na literatura dos algoritmos de detecção, entendeu? E a própria escrita, né? Fica muito longa, então né? a escrita vai ficar muito extensa, porque tu vai falar... A revisão fica gigante. Então, talvez, ou tu manter ele como plataforma e talvez no mestrado e na parte de detecção, já, tipo... Ou alguém ajudar na parte de detecção, para não ficar extenso para ti. Tu tem que entender que é um projeto muito legal, mas tu também não pode colocar tanta coisa assim que não vai dar para... Vai dar 200 páginas de TCC, entendeu? É isso aí. Hora de parar e pensar e conversar com o teu orientador, com a tua turma aí, e estabelecer novos rumos. Pois é. Obrigado, pessoal. Valeu pelas dicas.